Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, cabe-nos decidir hoje, mais uma vez, se o estado de emergência deve ou não deve ser prolongado. E para isso compete-nos olhar aos indicadores fundamentais deste mês de estado de emergência. E há aqui um dado que é absolutamente fundamental. No início do estado de emergência, o número de infectados crescia 35% ao dia. Hoje está a crescer a cerca de 5% e, portanto, a sua taxa média de crescimento ao longo deste mês foi de 13,2%. Há uma evolução de 35% para 13,2% em média. Para lá disso, tudo indica que passamos já o pico da epidemia, com o famoso R0, um indicador que indica quantas pessoas cada infectado infecta. Quando chega a 1, atingimos o pico e aquilo que neste momento é consenso dos cientistas é que estaremos em 0,95. O que quer dizer que evoluímos de 1,8 para 0,95 desde o início do estado de emergência. E por isso faz todo o sentido prolongar o estado de emergência, justamente porque os resultados têm sido positivos. Se os resultados fossem negativos, é que se justificava alterar a estratégia. E por isso o PSD votará a favor do decreto do Sr. Presidente da República. Mas, Sr. Presidente, se eu não vejo como possível o abrandamento imediato das medidas de constrangimento, vejo como absolutamente indispensável o início do planeamento de uma abertura gradual da nossa economia. Cada dia que passa, mais difícil será recuperar a economia. E por isso temos de começar a planear a sua abertura. A planear no curto prazo e no médio prazo. No curto prazo significa equilibrar a proteção da saúde com uma abertura prudente e gradual da economia. Os portugueses adquiriram hábitos de proteção que vão ser agora fundamentais para essa abertura. Estão capazes de cumprir regras elementares, como se manterem em teletrabalho, trabalhar a uma distância considerável dos colegas quando não possam estar em casa, arejar permanentemente os gabinetes de trabalho, defender os mais idosos, tudo medidas fundamentais para que nós possamos abrir outra vez a nossa economia, sendo que, por exemplo, as atividades ao ar livre, como a agricultura, o parto da agricultura ou a construção civil, poderão seguramente recomeçar rapidamente. Mas há um ponto que é fundamental, absolutamente decisivo para essa abertura, que é o uso generalizado das máscaras. Enquanto não houver possibilidade de todos se protegerem com uma máscara, nós não temos condições de abrir a economia. E porque é um aspecto decisivo, eu faço uma proposta muito concreta que depende apenas de um despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é passar da taxa de 23% de IVA, as máscaras, o IVA sobre as máscaras e sobre o gel desinfetante, para a taxa reduzida de 6%. Uma medida que podemos tomar no imediato. Mas planear a médio prazo, que também o devemos fazer, tem a ver com um aspecto muito sério, que é com a alta probabilidade de nós podermos ter uma segunda onda da pandemia no próximo inverno. O Governo tem de preparar o país para essa eventualidade. O Ministério da Saúde, o da Economia, o do Trabalho, o da Administração Interna e o Ministério da Defesa, que deve ser cada vez mais chamado a ajudar neste combate, têm de ter toda a organização e toda a logística planeada quando chegarmos ao inverno, por alturas de novembro. Um sistema de saúde organizado para este efeito, com os hospitais prontos a reagir em rede e internamente também organizados e preparados, de forma a responder ao Covid, mas também a todos os demais doentes que obrigatoriamente a eles têm de recorrer. E aqui há um aspecto que nós desde já temos de ter em atenção. Sem vacina só há duas formas de nos protegermos, que é aumentar a proteção individual e reforçar o nosso sistema imunitário. Por isso,
Propus a redução do IVA para as máscaras e para o gel. E faço exatamente a mesma proposta para todos aqueles nutrientes que cientificamente estão comprovados que reforçam o nosso sistema imunológico. Diversos cientistas e a própria Direção-Geral da Saúde já aconselhou alguns em concreto para lá daquilo que todos conhecemos como a vitamina C ou a vitamina D. Aquilo que eu proponho é também o IVA reduzido para todos esses complementos alimentares que reforçam o nosso sistema imunológico e que permitirão em novembro, se segunda vaga houver, que todos nós possamos estar mais resistentes ao vírus e, se apanharmos esse vírus, a reação do corpo será muito mais forte do que aquela é se não estivermos devidamente defendidos. Por isso, IVA reduzido, campanha de esclarecimento sobre essa matéria e um maior controle na especulação dos preços sobre estes produtos que agora são de primeira necessidade. Nós temos de chegar ao inverno com melhor organização hospitalar, mais capacidade de proteção individual e com o nosso organismo com mais defesas naturais. Senhor Presidente, para terminar, a minha última palavra é para os portugueses. Nós estamos a conseguir resultados positivos. Não podemos agora estragar tudo. Temos de continuar a cumprir. O facto de haver boas notícias não pode ser um incentivo ao não cumprimento. Tem de ser um incentivo ao cumprimento. Não transformemos as boas notícias de hoje em más notícias da manhã. Muito obrigado.